Shalom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, a mais uma noite de encontro, onde estaremos desfrutando de uma pequena reflexão na palavra do Senhor. Eu espero que você e sua família estejam bem e que as bênçãos do Senhor estejam te alcançando em cada momento da sua vida. E nessa noite, para nossa reflexão, eu quero te convidar a ir na contramão do que a mídia tem anunciado. A mídia tem dito que as portas dos templos estão fechadas, que as igrejas não podem abrir. E eu quero te dizer nessa noite que sim, que a porta está aberta e que a igreja está viva e atuante, porque a igreja viva de Deus nessa terra somos eu e você. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, e vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir o versículo 9, que diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vejam bem quem é a porta. Qual é a porta que está aberta? Qual foi a porta que o próprio Deus providenciou dos céus para que fosse aberta para as nossas vidas? A partir do momento que você tem Jesus, que você tem Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, nenhuma porta nesta terra estará fechada para você. Porque através de Jesus você tem livre acesso ao Pai. Tem acesso livre e direto ao Pai. Ele é a porta, ele te leva para lugares, mesmo quando o seu corpo físico tem que estar dentro de um local fechado, tem que estar dentro de um isolamento. Você pode recorrer a ele em louvor, em adoração, em conversa, em leitura da palavra, e aí você vê que você não está só. Você começa, através da leitura da palavra, a ouvir a voz do Senhor e a saber que Ele é a porta da sua vida, que Ele traz novidades de vida pra gente, mesmo quando estamos em meio a todo esse caos, em meio a todas essas aflições. Veja como é importante você saber quem é a porta da sua vida. A porta da sua vida não é o seu marido, a porta da sua vida não é a sua esposa, a porta da sua vida não é o seu trabalho. A porta da sua vida não é nada que te cerca nesse mundo. A porta da sua vida é Jesus, é Yeshua. Ele é a porta. Se você entra por ele, você entra e você sai e você acha pastagem. Você acha com o que se alimentar. Porque quando uma ovelha está no pasto, quando um pastor leva uma ovelha para o pasto, ele leva elas para comerem ali da grama verde, para se alimentarem ali. E em Jesus você se alimenta, ele alimenta a sua alma, ele supre as suas necessidades, ele enche a sua alma de gozo, ele enche a sua alma de paz, de alegria. Mas para isso você precisa fazer dele a porta. Você precisa entender que ele é a porta, não existe outra porta. E nenhuma porta que ninguém nesse mundo feche nos impedirá de ter acesso ao Pai. Porque o acesso ao Pai não está restrito a um templo físico, a portas de madeira, a bancos, a poltronas. A porta de acesso ao Pai é Jesus.
E nenhum homem pode calar aquilo que está escrito na palavra. Nenhuma autoridade na terra pode nos impedir de ter acesso a essa porta. Entende isso? Nenhum presidente, nenhum Supremo Tribunal de nenhum lugar do planeta conseguirá fazer você se calar, conseguirá calar a porta que é Jesus. Conseguirá impedir você de ter acesso a essa porta, porque a porta está aberta. A porta é Yeshua. Ele te leva a pastos verdejantes. Mas para isso você precisa entender que você precisa ter uma vida de confiança, uma vida de fé e uma vida de oração. Como a oração é importante, como a oração abre portas. Vamos caminhar dentro da palavra. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E eu quero mostrar para você como é que as portas são abertas no reino de Deus. Através da sua entrega, através do reconhecimento na sua vida de que Jesus é a porta, e através do momento em que você se conscientizando que Ele é a porta e que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja somos eu e você. E olha o poder que tem quando a igreja se reúne para orar, quando a igreja se reúne para interceder. Atos capítulo 12, versículo 1 diz assim: porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Mas havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Olha o cenário com o qual nos deparamos aqui dentro da palavra. Uma perseguição em cima daqueles que serviam a Deus, em cima da igreja. De livre e espontânea vontade, os malignos daquela época, as autoridades daquela época decidiram maltratar, decidiram correr atrás da igreja, persegui-la e maltratá-la. E decidiram colocar Pedro no cárcere. Pedro não estava gritando, não estava murmurando, não estava reclamando. Pedro estava ali algemado, nu, porque você vê que o anjo, quando vai soltá-lo, manda ele se cingir, ou seja, manda ele se vestir, manda ele se calçar. Ele estava ali no cárcere algemado e nu, e estava dormindo. Prestou bem atenção? Ele estava dormindo. Em meio à grande aflição que qualquer um de nós ali naquele lugar, naquela mesma circunstância e situação, estaríamos: meu Deus, por que eu tô aqui? Senhor, se move. Ou então, nossa, por que foi que eu não
falando N coisas, reclamando, ou murmurando, ou clamando, ou chorando. E Pedro estava o quê? Dormindo. Algemado ali, com as mãos ali, atadas ali no cárcere, com 2 guardas, um do lado e do outro, guarda do lado de fora. E ele estava dormindo. Ele estava descansando no Senhor. Ele sabia quem era o pastor da vida dele. Ele sabia quem era o caminho da vida dele. Ele sabia qual era a verdade da vida dele. Ele sabia quem era a porta da vida dele. Ele não precisava temer. Você não precisa temer. Eu não preciso temer. Porque nós sabemos quem é a porta. Nós sabemos quem é o caminho. Nós sabemos quem está no controle de tudo. E o anjo toca no lado de Pedro. Imagino que o anjo deva ter feito assim, ó. Pedro, acorda. Ele errou? Quando ele acordou, quando ele olhou para o anjo, as cadeias que prendiam suas mãos caíram. Mas por que as cadeias caíram? Por que o anjo foi até Pedro? Porque existia uma igreja que estava orando, intercedendo incessantemente, sem parar, pela vida de Pedro. E é o que eu e você, como igreja, precisamos fazer nesses dias. Dias maus, dias de perseguição, dias de proibição. Mas saibam que nada foge do controle de Deus. O nosso Deus está contemplando tudo isso. E eu e você só precisamos orar incessantemente. Orar pelas autoridades do nosso país. Orar pela cura da nossa nação. Nós temos que orar para que venha sair da nossa nação esse espírito de corrupção que impera em todos os setores, em todos os órgãos, em todas as instâncias. Precisamos orar pelos que nos aconselham, pelos que nos pastoreiam, pelas autoridades espirituais constituídas por Deus dentro do local onde servimos. Precisamos orar para que a obra de amor e de justiça da nossa igreja, do nosso templo, da nossa carral, da nossa congregação não acabe. Devemos orar para que os recursos venham. Devemos orar para que os aflitos venham e encontrem na nossa congregação suprimentos para a alma e também para o corpo físico. Devemos orar pelos nossos pastores, devemos orar, aqueles que são casados, orem pelos seus maridos, as mulheres que são casadas, orem pelos seus maridos, os maridos, orem pelas suas esposas, os pais, orem pelos seus filhos. A igreja ore uns pelos outros, intercedam uns pelos outros, pela saúde, pela cura, pela restauração, pela remoção do medo que tem se abatido sobre a nossa nação, para que o medo seja removido, para que pessoas não sofram com depressão, para que pessoas não sofram com ansiedade, para que pessoas não fiquem aprisionadas, temendo tudo que está à volta. O nosso trabalho, o nosso dever e a nossa força está em fazermos a cópia. Se tem uma coisa que você precisa copiar, é o modelo da Igreja de Atos. Você precisa copiar esse modelo de orar incessantemente, porque são nos momentos das maiores lutas, das maiores angústias, das maiores aflições, é que acontecem os maiores milagres. O povo orou por Pedro. Pedro descansando ali na prisão, porque ele sabia que Deus estava no controle. E Deus envia o anjo, e as cadeias e as algemas são quebradas. E Pedro sai dali vestido e calçado, em paz, em direção ao encontro com os irmãos, ao encontro com a igreja. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Não tema se o templo físico estiver com a porta fechada. A nossa porta está aberta e ela foi aberta por Deus. E a nossa porta chama-se Yeshua HaMashiach. A nossa porta chama-se Jesus Cristo. Então o meu trabalho e o seu trabalho é apenas confiar em Deus e fazer o que a palavra fala. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, para nós encerrarmos essa reflexão. Orai sem cessar. Orai
sem cessar. Orai sem cessar. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração nessa noite, que ele te reanime, que ele te revigore, que ele vivifique a sua alma, que todo medo bata em retirada, que toda dor bata em retirada, que toda solidão, que todo cansaço, que tudo aquilo que não foi plantado pelo Senhor bata em retirada e que você seja levado pelo bom pastor, que você seja levada pelo bom pastor a pastos verdejantes, porque Jesus é a nossa porta e ele continua de braços abertos, esperando por mim e por você, esperando que venhamos ao seu encontro através da oração e através de uma vida de arrependimento e de submissão à sua vontade. Que ele fale ao teu coração, que a Shalom de Deus, que excede todo entendimento, reine sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre tudo na sua vida, hoje e sempre. Um beijo no coração de vocês, até a próxima semana, se Deus assim permitir. Shalom, shalom.